Fala aí galera, beleza? Professor Diogo Prado falando. O tema de hoje pra gente é exatamente a chamada escala Kelvin, que também às vezes é intitulada com o nome escala absoluta, tá bom? A escala Kelvin ela foi concebida, tá, pelo físico e matemático britânico chamado William Thomson, tá bom? A ideia do William Thomson foi maravilhosa, tá? Ele pensou o seguinte: se a gente tem, né, como referência da medida de temperatura a agitação dos átomos, pare para pensar, conforme você vai retirando energia desses átomos, esses átomos eles têm uma tendência a vibrarem menos e ao mesmo tempo esse corpo ele tem uma tendência a ir diminuindo sua temperatura. Então, né, a ideia do William Thomson, tá, que depois ganhou o título de nobreza, né, pela grande importância em seus trabalhos científicos, ficou conhecido como Lord Kelvin, foi basicamente associar a essa temperatura, né, mínima possível exatamente àquela situação onde a gente imagina que os átomos eles praticamente não estão em movimento, né? Então, essa foi uma das grandes contribuições aí que o nosso querido Lord Kelvin, tem aí a fotinho dele pra gente, bonitão lá, trouxe aí para nossa física, beleza? Então vamos para o que interessa a nível médio, tá? Que é basicamente fazer as comparações das escalas. A princípio, a gente tem aqui a comparação da escala Kelvin com a escala Celsius e depois, ok, eu vou fazer a análise dessa comparação na escala Fahrenheit, mas por enquanto eu não estou fazendo não, tá bom? Aqui a gente está pegando os valores corretos, né, com duas casas decimais depois da vírgula, propostos pelo Kelvin, mas na realidade a gente não vai usar todas essas casas decimais não, tá? Essa casa aqui depois da vírgula, né, o vírgula 15, a gente não vai usar nesse primeiro momento, pelo menos, tá bom? Então, basicamente, eu tenho um primeiro termômetro aqui que vai estar na escala Kelvin, tá bom? Repare que na escala Kelvin a gente não vai usar grau Kelvin, da mesma forma que a gente faz na escala Celsius e na escala Fahrenheit, tá? Que vai ser somente o K como unidade de temperatura. Basicamente, quando o Lord Kelvin ele fez as análises dele lá para poder falar sobre o zero absoluto, né, a gente chamou essa temperatura de zero absoluto aqui de 0K e pegando uma referência dessa temperatura na escala Celsius, ela vai estar voltada a esse valor de menos 273,15 graus Celsius. Um valor muito baixo de temperatura, tá? Para a gente, pode ser usado somente o menos 273, está de bom tamanho. Se a gente pudesse subir aqui no termômetro 273 casas decimais, a ponto da gente chegar até uma temperatura mais conhecida da gente aqui, que é a temperatura de fusão do gelo, né, ao nível do mar, a gente subiu 273 unidades até o zero, né? Se a gente for fazer a mesma coisa aqui com o termômetro em Kelvin, olha, repare que ao subir 273 unidades, ele vai estar marcando aqui, olha, no mesmo nível que a gente tem vendo marcado aqui no termômetro da escala Celsius. O que significa? Que o tamanho de 1 Kelvin no termômetro, ele vai ser o mesmo tamanho de 1 grau Celsius. Então, com isso, a gente pode dizer que a variação de temperatura na escala Kelvin ela vai ser a mesma da variação de temperatura na escala Celsius. Somente olhando aqui para os termômetros, repare que já dá para a gente perceber que os valores das temperaturas marcados aqui na nossa escala Kelvin, olha, por exemplo, vamos pegar a referência dessa temperatura aqui, ó. A gente tem aqui marcado o número 273,15, mas eu vou aproximar. Então aqui a gente tem 273 Kelvin, marcando exatamente 100 graus Celsius, tá? Como o nosso ponto de ebulição da água ao nível do mar. Se a gente for pensar nessa temperatura aqui, olha, como uma temperatura que eu quero chamar de TK, né, a temperatura em Kelvin, do que essa temperatura na escala Celsius, olha,
Repare que aqui a gente tem o valor 100 somado com 273 para dar 373. Então a gente pode dizer aqui que a nossa temperatura na escala Kelvin ela vai ser exatamente igual à temperatura na escala Celsius, que eu estou chamando de TC, somado com 273. Só isso, tá? Não tem muita coisa para inventar além disso não. Vou pegar aqui simplesmente todas as equações para a gente poder comparar com Fahrenheit. O que a gente enxerga em alguns livros? A primeira equação que a gente viu na aula anterior, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Se a gente quiser relacionar a conversão direta de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, lembre que se a gente estiver falando da conversão da variação, ΔTF é igual a 1,8 vezes ΔTC, como a gente viu na aula passada. Se a gente quiser fazer a conversão da temperatura Celsius para Kelvin, a gente tem que a temperatura em Celsius é TK menos 273. Poderia se perguntar, né? Ué, professor, mas não tinha um mais aí nessa equação? Na realidade é a mesma fórmula, né? A gente só isolou aqui. Então aqui a gente poderia ter, por exemplo, o nosso TK menos 273 poderia ser dito exatamente igual ao nosso TC, não é? Então, o que a gente está usando ali na outra página, basicamente, é o formato da equação assim. Então, tem TK menos 273 igual a TC, ou TC igual a TK menos 273. Exatamente igual. Na realidade, por que a gente isolou o TC aqui? Porque se a gente quiser uma fórmula que converta diretamente de Kelvin para Fahrenheit ou vice-versa, a gente poderia usar essa nossa primeira equação que a gente tem de Celsius para Fahrenheit, ok? A gente poderia pegar isso daqui e no lugar do nosso TC, a gente substituiria exatamente, né, pelo nosso TK menos 273 aqui na equação de baixo, isso aqui entrando totalmente no lugar do TC. Então, a gente teria, no lugar do TC, TK menos 273 sobre 5. E nessa parte direita aqui da nossa igualdade, TF menos 32 sobre 9 se manteria. Confesso que eu não gosto de usar a expressão dessa forma, tá? Apesar dela existir, eu acho que vale muito mais a pena você ter a sua equação, né, original, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E aí, se a questão ela sugerir para você o valor da temperatura em Fahrenheit, você vem e substitui aqui no lugar do TF e acha o valor proporcional aí em C. E depois que você tiver a sua temperatura em C, você simplesmente aplica que TK é igual a TC mais 273. Sinceramente, eu prefiro fazer assim. Eu acho que é bem mais fácil do que trabalhar com a equação com esse formato daqui, mas você pode ficar à vontade de fazer do jeito que você quiser. Vamos fazer dois exemplos aqui. E a questão ela fala assim: transforme a temperatura 27 graus Celsius para a unidade Kelvin. Gente, sinceramente, não existe questão mais fácil do que essa dentro da parte de termometria. Aqui a gente tem simplesmente o nosso TK, né, que é a temperatura medida na escala Kelvin, ela vai ser igual a TC mais 273, de acordo com a equação que a gente viu aqui, né, na página, exatamente essa que eu estou marcando aqui de amarelinho, tá joia? Então aqui a gente poderia, no lugar do TC, repare que se aqui o nosso 27 graus Celsius, ele está com a unidade dessa maneira, então ele é o TC. Então eu poderia aqui substituir esse valor de 27 no lugar exatamente do TC. Então aqui a gente vai ter que TK vai ser igual a 27 somado ao 273
Então aqui a gente poderia dizer que o nosso TK ele vai valer 300. Como qualquer grandeza física, isso aqui precisa vir com a unidade apropriada, né? Então, como unidade apropriada, né, já que a gente está calculando o TK, a gente coloca aqui Kelvin. Como eu falei antes, né, a gente não coloca grau Kelvin, simplesmente Kelvin, e aqui a gente resolve esse exercício com esse valor. O outro exemplo que eu queria fazer é dando para vocês a temperatura na escala Fahrenheit e pedindo esse valor na escala Kelvin, né? Então aqui, como eu falei para vocês, ou a gente usa a equação dessa maneira, ok? Ou a gente usa a primeira equação, acha o valor em Celsius e depois substitui o valor em Celsius. Aqui na segunda equação, eu confesso que eu prefiro fazer dessa maneira, tá joia? Então a gente tem que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. O que acontece? Esse valor que está aparecendo aqui, olha, 50 graus F, ele para a gente é o TF. Então, na verdade, a gente vai pegar esse número e substituir, olha, exatamente aqui no lugar do TF. Então, a gente tem que TC sobre 5, ele vai ser igual a 50 menos 32, tudo isso daqui, olha, dividido por 9. Olhou para essa expressão? Já dei a dica para vocês no outro vídeo, tá? Repete tudo que vocês não sabem resolver e responde e resolve apenas aquilo que vocês sabem resolver. Por exemplo, eu olho para isso daqui e eu sei resolver 50 menos 32. Então, 50 menos 32 vai dar 18, ok? O 9 que estava ali no denominador continua. E aí, mais uma vez, olha, tenta buscar nessa expressão alguma coisa que você saiba resolver. Por exemplo, eu olho para essa expressão e o que eu sei resolver imediatamente é 18, né? É esse pedacinho daqui, olha, é 18 dividido por 9. Então aqui eu repito o resto, então a gente vai ter aqui, olha, TC dividido por 5, 18 dividido por 9 vai dar 2. Agora, para eu deixar o TC sozinho, esse 5 que está aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então aqui a gente vai ter TC igual a 2 vezes 5. Então o nosso TC, ele basicamente vai ser dado com o valor 10. Olha só, se você está calculando aqui o valor do TC, você está calculando em Celsius, né? Então, a unidade dessa coisa, graus Celsius, tá joia? Não é o que a questão está pedindo para a gente. Vou adicionar uma linha aqui e vou fazer agora o que ele está pedindo. O que ele está querendo é que a gente calcule esse resultado aqui, olha, na escala Kelvin. Então, eu poderia simplesmente dizer que TK é igual a TC mais 273. Só que repare uma coisa, você acabou de calcular o seu TC. Então, esse é o valor que você vai utilizar. Você pode dizer aqui que seu TK vai ser 10 somado ao valor 273. Então, seu TK vai ser igual a 283 com a unidade Kelvin. Repare, não é graus Kelvin, é somente Kelvin. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E um abraço. Até a próxima.